Agora 8h57, de volta aqui com o Jornal Gente, para falarmos sobre a Argentina sob nova direção e um super decreto do presidente Javier Milei, mexendo em um monte de coisa da economia. O editor de internacional do Band News TV, o João Vieira, está aqui conosco para contar essa história, né, João? Bom dia. É isso, ótimo dia, Thaís, a Sônia, ao Cláudio, a você que acompanha também o Jornal Gente. Como se esperava, né? O presidente da Argentina, Javier Milei, 11 dias no cargo, 10 ontem, de fato fez ali um mega decreto, como tem se tratado, para desregulamentar grande parte do que ele considera necessário na economia. Foram mais de 300 medidas, ou alterando ou revogando leis e protocolos que já tinham sido estabelecidos anos atrás, inclusive pelo antecessor dele, o Alberto Fernandes, que acabou de sair do poder, inclusive criticando também depois essas medidas do Javier Milei. Entre essas medidas que foram tomadas em vários setores, no pronunciamento que o Javier Milei fez em cadeia nacional, ele citou 30 dessas 300 medidas, principalmente em relação ao controle de preços, a lei de abastecimento, também a lei sobre os aluguéis, indústria, e disse inclusive que é necessário proibir que se proíba ou restrinja exportações, algo que é um debate muito importante na Argentina. E outra coisa também bastante importante, ele transformou empresas estatais, todas elas na Argentina, em sociedades anônimas. O que isso quer dizer? Abre um caminho para que essas empresas possam, num futuro, inclusive próximo pela visão do governo, de que essas empresas possam ser privatizadas, o que, claro, vai muito ao lado, né, do que o governo Milei pensa, já que tem uma agenda ultraliberal e foi eleito com esse tipo de agenda. Também mudanças no mercado de trabalho, que é outra coisa essencial em relação às propostas de Javier Milei, principalmente em relação ao que eles chamam de período de prueba, né? Que é como se fosse aquele período de teste que temos inclusive no Brasil também, um teste de adaptação nas empresas, que passou de 3 para 8 meses. Durante esse período, nem as empresas, nem os funcionários que decidirem rescindir esse contrato têm que pagar nenhuma indenização, nenhuma multa por isso. Ontem também tivemos protestos, como quem acompanha no Band News TV podia ver na tela agora há pouco, protestos antes dessa divulgação e também depois. O governo avalia que foi um protesto bem abaixo do que se esperava, de multidões nas ruas e, inclusive, depois desse anúncio, às 9 horas da noite, de Javier Milei, milhares de pessoas foram até o Congresso protestar, pedindo até mesmo greve geral, embora tenhamos apenas 11 dias de governo de Javier Milei. João, uma dúvida. Esse mega decreto deve ter validade imediata, mas precisa ser validado pelo Congresso ainda, não é? Vai ser o primeiro grande teste de Milei no Congresso? O Milei vai ter uma dificuldade muito grande para aprovação de qualquer tipo de projeto, né, Thaís, em relação ao Congresso. Vai ser enviado, esse foi um decreto de necessidade e urgência. É o emitido pelo presidente apenas em circunstâncias especiais. Várias vozes no Congresso, principalmente, claro, na oposição, dizem que esse não era o caso, que deveria ter sido passado, sim, no Congresso antecipadamente e não pelo Executivo essas medidas. Então, já nasce aí uma briga entre os dois lados, que já tinha, claro, sido nutrida antes, mas agora parece se fortalecer. Vamos esperar para ver o que de fato vai acontecer, mas em até 10 dias essas propostas têm que ser enviadas ao Congresso para uma análise de comissões do Congresso para entender até que ponto elas respeitam ou não respeitam as leis. Aí, claro, tem a parte jurídica e legislativa da Argentina. E a parte política também, né, Cláudio? A gente vê o Milei resgatando os compromissos que ele assumiu durante a campanha, né? Ele prometeu fazer exatamente isso que esse decreto, esse super decreto mostra. E também o seguinte, esse decreto é a versão argentina da nossa medida provisória. É basicamente isso, né? É claro que isso no parlamento vai suscitar muitas discussões, mas o governo tem maioria no parlamento, né? O que o Milei não pode permitir é um rompimento, deixar ou favorecer um eventual afastamento da bancada do Macri, né, do partido do Macri que o apoiou no segundo turno.
a bancada que ele elegeu, somada do Macri, da maioria, uma maioria que permite a aprovação de matérias dessa natureza. Vamos esperar que a Argentina se recupere, né? Porque chegou ao fundo do poço e agora está ali tentando de todas as maneiras se recuperar, né? E se reconstruir. Merece, né? Um lindo país que já foi um dos mais ricos do mundo, virou isso e que se transformou desde quando chegou ao poder uma figura chamada Juan Domingo Perón. Esse sujeito levou a Argentina à ruína, mas tem lá milhões de seguidores, né? O Perón é para a Argentina basicamente o que o Lula, por exemplo, significa para muitos brasileiros. Agora